Bom dia a todas. Eu agradeço pelo convite. Também fico feliz, né, em ver que eu tenho algo para ajudar, para compartilhar. E quando você me deu o tema, que era o poder da intercessão que muda histórias, eu não, na hora me veio a lembrança de um livro que eu ganhei e que eu li que falava assim: Mães que mudaram o mundo. Esse livro aqui, ó. Aí são vários capítulos pequenos com histórias de mulheres que mudaram o mundo a partir do seu papel de mãe, né? Ou de babá, às vezes era uma babá, não a mãe em si, mas alguém que cuidava de outro, né, de um ser pequeno. E eu pensei em falar com base em uma das histórias que tem aqui nesse livro. Eu poderia usar várias histórias da Bíblia que nós temos, né, de mulheres intercessoras, mulheres que transformaram a sua realidade, como Esté, como Ana, Joquebede, Rispa, a mulher cananeia, tem muitas, né? Tem muitas mulheres na Bíblia que nós temos lições de intercessão, mas eu queria trazer exemplos atuais e um exemplo de alguém que também não está na Bíblia, porque às vezes a gente pensa, mas era naquele tempo, né? Aquele tempo era mais fácil, né, para a gente viver essa experiência de interceder pelos outros, mas não, é uma realidade e uma necessidade nossa hoje. E desde já eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem nessa quarta-feira, né, que é o Projeto Florescer, porque de toda forma vocês também estão intercedendo, né, nos momentos de orações, pelos pedidos, por pessoas, por necessidades. E eu gostaria de iniciar lendo um verso que foi o primeiro verso que me veio à mente, né? Quando fala de intercessão, é Tiago, capítulo 5. Está ouvindo bem? Porque tinha hora que estava cortando para mim quando vocês estavam na música ou nos pedidos. Tiago, capítulo 5, verso 16, que vai falar sobre a última parte, né, que é a que a gente mais enfatiza, que é muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né, ou da justa. Daí eu entendo que por isso o verso começa, né, o verso 16, capítulo 5, verso 16, ele começa assim: portanto, confessem os seus pecados, porque o justo é aquele que é justificado por Cristo, né, que teve os seus pecados perdoados. Então, se você tem os seus pecados perdoados, a sua súplica, ela é muito poderosa. Daí a importância da gente começar intercedendo por nós mesmos, né? Orando, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, confessando não só a Deus, mas uns aos outros. A gente sempre comete pecados contra Deus, contra o próximo. Então, assim, o nosso ideal seria confessarmos os nossos pecados, né? Nos arrependermos, pedirmos o perdão, Deus perdoa, Deus apaga, e aí você está apta, digamos assim, né? Para orar com muito poder, com muita eficácia, né? A gente já conhece, todas nós aqui já vivemos 10 dias de oração, né? Já ouvimos muitos sermões sobre oração, sobre intercessão. Então, assim, saber da eficácia, do poder, do mistério que é a oração intercessora, a gente sabe. Às vezes, falta a gente colocar em prática na nossa vida, né? A gente sabe, a gente ouve, a gente acredita, mas falta tomar aquela iniciativa de eu também vou vivenciar essa experiência do poder da intercessão, né, na vida, na nossa vida. E como eu vou focar mais, né, nas mulheres mães, né, que seria as mulheres que intercedem as mães, tem um outro verso que eu achei também muito interessante, que é Lamentações, capítulo 2, verso 1. Verso 1, não, verso 19. Lamentações, capítulo 2, verso 19. Foi escrito num outro contexto, mas dá para aplicar, né, para nós, mães, hoje em dia, que diz assim, ó: levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias,
Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida dos seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Então, olha só, o apelo que a Bíblia faz, né, para nós, mamães. Levante-se de noite, levante-se de madrugada, né, levante-se no meio da noite, derrame o seu coração como água, né, aos pés do Senhor. Ore pelos seus filhinhos, entregue a vida a eles. Então, assim, a oração de uma mãe, não que as outras orações não tenham poder, mas a oração de uma mãe, eu acho que ela vem adicionada, assim, de poder extra. Ela tem muito poder. E nós enfrentamos tantas dificuldades, né? Quando os nossos filhos nascem, eles não vêm, assim, com um manual para a gente saber como agir em cada situação, né? A Bíblia é um manual, mas não tem princípios, mas situações corriqueiras a gente não vai encontrar dizendo faça isso, faça aquilo. Então, é aí que a gente encontra o caminho, na oração. Orar a Deus por sabedoria para educar os filhos, né? Orar para que Deus os ajude a permanecer firme nos caminhos que a gente ensinou quando eles estão maiores, né? Orar por suas dificuldades, orar por eles e orar com eles. E tem uma das histórias que eu escolhi é a história de Susana Wesley. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os filhos dela são bem conhecidos, que é John Wesley, né, que ele foi um importante, foi o criador, digamos assim, da Igreja Metodista, mas ele fez um importante papel de reavivamento na época dele, e ele mudou a história, né, do mundo, porque ele criou essa nova, digamos que essa nova religião, mesmo sem a intenção, né, de criar uma nova religião, porque ele era anglicano e ele não queria criar uma nova religião, ele queria só reavivar, santificar, né, as pessoas, levar as pessoas a ter comunhão com Deus, buscar a santidade. E a partir do trabalho dele, surgiu a Igreja Metodista, inclusive era a igreja que Ellen White pertencia, né, antes do grande desapontamento, das pregações sobre a volta de Jesus, de William. E o outro filho dela foi Charles Wesley, que, inclusive, ele fez mais de 6.000 hinos de louvores a Deus, né? Então, inclusive, no nosso cenário tem alguns hinos que foram compostos por ele. E eu queria explorar um pouquinho a história dela para que servisse de exemplo para nós também, né? Que para nós sentirmos assim o poder de uma mãe que ora. Mas eu sei que vocês têm testemunhos pessoais também, tem alguém que você conheceu, né? Tem histórias de intercessões que não sejam por filhos, que sejam por outras pessoas também, que vocês veem esse poder de Deus atuando, né? Então, Susana Wesley, ela era uma mulher bem disciplinada, bem religiosa, casou jovem, teve 19 filhos, desses 19, apenas 10 sobreviveram, né? E quando ela estava casada, ela tinha muitas dificuldades, porque eles não tinham boas condições financeiras, o esposo dela tinha muitas dificuldades com organizar, gerenciar o financeiro, então ele tinha muitas dívidas, foi preso 2 vezes por causa dessas dívidas, e enquanto ele estava preso, né, e algumas vezes abandonou, digamos assim, a esposa com todos os filhos, os 10 filhos, e ela cuidava sozinha desses filhos, porque ela não tinha condições de pagar uma pessoa. E imagine a cena, né? A gente com 2 meninos, 3, já é um caos. Imagine, eu fiquei imaginando uma casa cheia de meninos, 10 crianças, né? Tudo assim, uma atrás da outra. O barulho, a zoada que é, aquela confusão de menino que tem. Aí tem que cozinhar num fogo a lenha, lavar roupa na mão, né? Nada das modernidades que nós temos hoje que facilita a vida. E essa mulher permaneceu assim, firme. Ela ensinava os seus filhos em casa a Bíblia, mas ela também educou eles em casa, né? O que a gente chama hoje de homeschool. Ela quem alfabetizou essas crianças. Então, assim, ela era bem disciplinada. Mas o que chama mais a atenção
o acordo que ela fez com Deus para ter momentos de comunhão. Então, em meio assim ao caos do dia, tantas afazeres que ela tinha, ela propôs para Deus, para cada hora de distração, assim, de lazer que ela tivesse, ela ia dedicar o mesmo tempo. Para cada tempo gasto com distrações, ela iria gastar também com orações. Então, por exemplo, se fosse hoje, para cada tempo que eu gastasse assistindo uma série ou um filme, né, ou vendo nas redes sociais, se eu passei 1 hora, então eu ia passar 1 hora também em oração e estudo da palavra. Só que ela viu que, como ela tinha muito trabalho, ela mal tinha momentos assim de distração, né, de lazer. Aí ela mudou, fez um acordo com Deus de mudar o voto dela, que em vez de ser para cada hora de distração, ao mesmo tempo de oração, ela iria ter 2 horas por dia de oração. 1 hora de manhã, outra hora à noite. Não importasse o que acontecesse, ela estaria. Só que ela não tinha, como a gente vê hoje em dia, aconselhar, né? Separe um cantinho, tranquilo, que você possa ficar a sós com Deus. Então, com 10 crianças, uma casa pequena, né? Poucos cômodos, ela não tinha esse espaço de ficar a sós com Deus, tranquilo, no silêncio, só ela e Deus, né? Então, ela combinou com as crianças que toda vez que ela sentasse na cadeira e colocasse o avental em cima da cabeça dela, ali ela estaria em comunhão com Deus, e eles não deviam perturbá-la, não deviam atrapalhar e nem chamá-la. Então, era o lugar secreto dela com Deus. Quando ela estivesse com o avental na cabeça, ela estaria indo se comunicar com Deus em oração. E as crianças respeitaram, e assim ela fazia, né? No momento de maior aperreio, como a gente fala, né? No momento do caos, ela ia lá, se sentava, botava o avental na cabeça, né? E ia conversar com Deus. Além disso, ela também tinha 1 hora para cada filho durante a semana, para ela orar com esse filho e orientar espiritualmente. Ela tinha outros momentos com eles para estudar, coisas da escola, mas para orientação espiritual, né, e oração, ela tinha 1 hora com cada filho, especificamente. Eu achei isso interessante, né, porque a gente sempre diz assim, quando temos mais de um filho, separe 1 hora, né, para você sair com ele, para você fazer alguma coisa legal, né, para ele sentir que ele tem a sua atenção exclusiva. Mas eu nunca tinha pensado em tirar, assim, 1 hora dedicada para orientações espirituais, tipo específico. A gente tem o culto familiar, né, mas é uma coisa mais geral. Tem, por exemplo, o estudo da lição, mas geralmente se estuda com os dois ou os filhos todos que tiverem. Então, assim, uma ideia interessante para a gente aplicar, né? De você ter um momento, assim, específico na semana. Não é no dia, é na semana, para você orar com seu filho, né? Porque a gente deve orar por ele, mas orar com ele também. E, diante de todo esse trabalho que ela teve na infância, né, ela não tinha em mente assim, vou fazer uma grande mudança no mundo, né? O meu ministério eu quero que seja, né, grandioso. Não, ela era uma mãe que queria ver os seus filhos salvos, e ela trabalhou para isso. Né? Ela orava por eles, ela ensinava a Bíblia a eles, ensinava o caminho reto, e ao longo do tempo foi surtindo efeito. Né? A gente, com a história, a gente vê 2 filhos que se destacaram. Não que os outros não tenham seguido também essas orientações, mas na história a gente vê 2 filhos que se destacaram, que foi exatamente John Wesley, né, e Charles Wesley, que eles fizeram aí uma reviravolta, digamos assim, né, no Reino Unido e também no mundo, porque os ensinamentos deles passaram adiante. Então, debaixo daquele avental, ela construía um altar, né, seus filhos sabiam que ali ela estava escondida, digamos assim, porque ela estava buscando a Deus. E daí ela dava o exemplo, né? Ensinava. É bom que nossos filhos também vejam a gente estudando a Bíblia, intercedendo, né, por eles, por outras pessoas também, porque a gente deixa um legado, né? Um legado silencioso,
que ela deixou e que acendeu um avivamento, né, na história do Reino Unido, na história de outros países também do mundo. Então, John Wesley, ele foi o fundador do movimento metodista, né? Até hoje a gente vê igrejas metodistas por aí. Charles Wesley, ele compôs mais de 6.000 hinos cristãos, né? Então, Suzana, ela não plantou uma igreja, não foi uma famosa palestrante, né? Porque quando a gente pensa assim, mulheres que mudaram o mundo, né? Pensa assim, mulheres rainhas, mulheres executivas, né? Coisas grandiosas. Para mudar o mundo tem que ser uma coisa assim muito grandiosa, né? Mas uma mãe que orava, né? Mas aí as orações dela surtiram efeito nos filhos, nos netos e nas gerações futuras. Ela fez grande diferença. E tem muitas outras histórias, né? De outras mulheres. E eu quero ler também um texto de Ellen White, que ela traz no livro Lar Adventista, página 266, que ela fala aqui sobre o poder da oração intercessora, mais específico das mães que oram, né? Diz assim, ó, tem um segundo parágrafo da página 266. É impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Veja só, é impossível calcular o poder da influência. Às vezes a gente fica preocupado, né, com os nossos filhos que estão sendo influenciados aí pelas redes sociais, por outros amigos, né? Tem medo deles serem influenciados para os caminhos do mal. Mas veja que se você orar, o poder da sua influência é incalculável. Bate qualquer outro, né? Está acima de qualquer outro. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos, leva seus filhos ante o trono de graça e apresenta-os a Jesus, suplicando sobre eles suas bênçãos. A influência dessas orações é para esses filhos como fonte de vida. Essas orações oferecidas em fé são o sustento e a força da mãe cristã. Negligenciar o dever da oração com nossos filhos é perder uma das maiores bênçãos ao nosso alcance, um dos maiores auxílios em meio às perplexidades, cuidados e fardos de nossa suprema tarefa. Então, veja, negligenciar o poder da oração e o dever, né, o dever da oração é perder uma das maiores bênçãos. Então, quer ser abençoada e abençoar seus filhos? Ore, né? Ore com ele, ore por eles, ensine eles a serem intercessores também, né? A orar pelos amiguinhos, a orar por familiares, a orar por outras pessoas. E ainda continua aqui, ó. O poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do seu filho ou filha, em suas dificuldades da infância ou nos perigos da juventude, não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela está pela fé associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação. Olha que especial. Quando você ora, você ajuda seu filho a resistir à tentação, né? Às vezes a gente quer mostrar para eles que eles estão errados em alguma coisa, mas o nosso argumento não convence. Mas aí, quando a gente ora, o Espírito Santo tem o poder de convencê-los, né? Então, a oração, ela vai afastar o seu filho do poder da tentação e pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar o poder do amor, a influência restritora, fervente, determinada da mãe pode fazer baixar a balança para o lado do direito. E eu achei interessante essa parte que ela diz assim, ó, o poder do amor, né? Que pode ajudar seu filho a escolher o caminho do lado direito. Não é o poder do autoritarismo, da imposição, né? Do grito, da briga, da reclamação. É o poder do amor. E como é que a gente aprende a amar essas criaturas do jeito que elas são? Só orando, pedindo a Deus que nos ensine a amar como Ele nos ama. Porque Deus nos aceita, né? Como nós somos. A gente erra direto. Ele diz para fazer uma coisa, a gente faz outra. Do mesmo jeito que a gente enxerga nossos filhos teimosos, né? Muitas vezes desobedientes,
nós também somos para com o Pai, e nem por isso ele fica impondo, né, brigando, reclamando, mas ele está ali para atender as nossas orações. Então, você não precisa, assim, de um grande ministério para mudar o mundo. Você só precisa de um altar no meio do caos, né? Construa seu altar, pode, se você tem um espaço só seu, ótimo, né? Você pode separar esse lugar de oração, reserva uma hora específica, né, para orar, para interceder, não só pelos filhos, né, pelos pedidos na igreja. Antigamente eu tinha o hábito de levar para a igreja uma cadernetinha, né? Quando é culto de quarta-feira, aí as pessoas iam fazendo os pedidos, eu ia anotando para orar em casa. Fui perdendo esse hábito, mas estou tendo a ideia de voltar agora. Então, assim, anota os pedidos, né? Ora, anota as pessoas quando vêm lhe pedir para orar por elas, né? Ore na hora e anote para você orar depois também, porque às vezes a gente diz, eu vou orar, mas acaba esquecendo, né? E para finalizar, é como orar com propósito e direção. Algumas dicas, né, do que a gente pode fazer. Primeiro, a gente precisa interceder por nós mesmos, né, para nós sermos mais semelhantes a Jesus, para vivermos a verdade, né, que Deus nos ensina na sua palavra, para entregar os nossos sonhos, nossos projetos, né, as nossas idealizações nas mãos de Deus, para sermos boas mães, boas esposas, boas amigas, né, boas profissionais. Então, interceda por você. Depois você intercede também por seu esposo ou por seu companheiro, se você tiver, né, para que ele seja um homem fiel, para que ele seja um pai bondoso, um exemplo, um bom exemplo para os filhos. E ore por seus filhos, né? Tem muitos motivos para a gente orar por eles, né? Para que conheçam a Deus, para que eles façam o que é certo, escolham fazer o que é certo, né? Diante de tantas más influências, né? Que eles sejam influenciados pela palavra, né, pela sua palavra também, pelas suas orações, para que eles perseverem na fé, né, não se desviem do caminho. Eu lembro que minha avó, toda noite, quando eu ia dormir com ela, ela orava comigo. E na oração dela sempre tinha uma frase, né, que era, que o Senhor abençoe, para ela dizia o nome dos filhos dela, ou dos netos, né, para que nunca se desviem do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu lembro muito disso, né, que ela orava assim. A oração dela está surtindo efeito, graças a Deus, nunca me desviei, né, dos caminhos do Senhor, desde que ela quem me levou para a igreja, quem me ensinou a orar. Então, eu lembro muito bem dessa frase, né, que ela falava em suas orações. Então, orar para que eles tenham sabedoria, tenham discernimento, né, para que eles possam reconhecer o bem e o mal, e eles possam discernir, tipo, o diabo, ele é astuto, né, ele quer nos enganar, e enganar uma criança, um adolescente, é muito mais fácil do que enganar um adulto, né, que tem um discernimento melhor. Então, pedir a Deus que dê esse discernimento a eles para que eles enxerguem, né, os enganos do inimigo e não se deixem levar por esses enganos. Para que eles tenham também bons relacionamentos, né, amizades, relacionamentos de namoro também afetivos, né, que eles encontrem uma boa pessoa que vai influenciar eles para o bem, não para o mal, que eles também sejam uma boa influência. Tem muitos motivos, minha gente. Tem uma ideia também, que é você pegar um caderninho, eu tenho esse aqui, né, da Mãe Coruja. Aí você faz, tipo, um diário de oração. Pode ser pelos seus filhos, pode ser pelo seu esposo, pode ser por qualquer coisa. E eu escreve a oração, né? Ó, tem várias orações escritas aqui por eles. Então, em vez de você só falar com Deus, você vai lá escrever as orações. Pode pegar versos da Bíblia e orar a Bíblia, né? Colocando o nome deles no lugar. Então, assim, tem várias formas de você orar. Orar com eles, orar por eles, orar num caderninho assim. Depois você pode dar de presente, né? Deixar um legado para que ele leia essas orações que você fez por eles. Né? É bom ter registrado também. É uma forma também da gente se concentrar no devagar, né? Então, a oração, ela tem muito poder, né? Nós sabemos disso. A gente só precisa praticar, né? Então, comece hoje, se você não tem o hábito, né? Escolha um horário para você se ajoelhar e orar, né?
Ah, só pode orar de joelho? Não. Né? A Bíblia diz que a gente deve vigiar e orar o tempo todo. Mas a gente precisa de um momento específico, a sós com Deus, onde a gente esteja ali prostrado, né? Aos seus pés, onde a gente possa derramar nosso coração, né? Como água perante o Senhor, e clamar e orar por outras pessoas. Quando a gente intercede, vai abençoar outras pessoas, mas a gente também recebe as bênçãos, né? Então, assim, não é pensar, eu vou orar só pelos outros e quem ora por mim. Sempre vai ter alguém orando por você, né? Sempre. Não, nem que seja uma pessoa. Mas quando você ora por outras pessoas, você também está sendo abençoado, né? Então, vamos colocar em prática, escolher um momento para a gente se ajoelhar, para a gente orar, para a gente interceder, né? Pela nossa família, por nós, por outras pessoas também. Que Deus esteja com cada um de nós. Podemos orar agora? Pronto, então, já vamos aproveitar para orar. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, através desse projeto maravilhoso que é o Florescer, que floresça em nós, Senhor, as Tuas bênçãos, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada uma de nós que estamos aqui. Eu te apresento, Senhor, no Teu altar essas mulheres, mães, amigas, profissionais, que o Senhor esteja com cada uma delas, dando sabedoria, dando entendimento, que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos ama, que o Senhor nos ensine a sermos bondosas, a fazermos o bem. Tira de nós todo espírito de crítica, de reclamação. Coloque em nós o teu amor, fé, crença nas tuas palavras, nas tuas promessas, porque o Senhor diz na tua palavra que todo aquele que crê é possível realizar, né? O que para outros é impossível. Então, que nós possamos crer, Senhor, na tua palavra, que nós possamos reclamar as tuas promessas, né? Que nós possamos abençoar outras pessoas, ser canais de bênção através da oração. Algo tão simples, Senhor, né? Que é ir à tua presença e entregar a vida de outras pessoas em tuas mãos. O Senhor é quem vai fazer tudo, a gente só precisa pedir. Então, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática momentos de oração intercessora, para que nós possamos abençoar a vida das pessoas, mudar a nossa realidade. E também de forma que nós nem temos intenção, mas também mudar o mundo, né? Mudar. Se a gente mudar a vida de uma pessoa por causa da oração, já valeu a pena os nossos momentos dedicados à oração. Então, que o Senhor fique com cada um de nós, que o Senhor nos ajude nas nossas necessidades, que o Senhor esteja sempre conosco e que nós sejamos mulheres de oração poderosas. Em nome de Jesus. Amém.